Qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João capítulo 4, verso 13 e 14. Jesus disse nessa passagem bíblica que aquele que beber da água, no caso se refere a Jesus, assim como ele citou que ele é a água viva, ele também não só é a água viva, como está citado aqui nessa passagem, mas ele também é o pão que caiu do céu. Então, com isso a gente pode entender que Jesus é o nosso alimento, compreender quem ele é, a pessoa dele, a pessoa que ele é. Os ensinamentos dele alimentam a nossa alma. A nossa alma, ela pode se comparar a um mendigo que está há dias sem comer, semanas sem comer devidamente, e esse indivíduo está desnutrido. Assim como a nossa alma, ela necessita de alimento, nós podemos comparar ao mendigo que está desnutrido com a nossa alma, que está afastado da presença de Deus. Ela também está desnutrida, a nossa alma. Porque quanto mais o ser humano se afasta de Deus, mais pobre, mais suja, mais faminta a nossa alma se torna. Porque Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Isso nós podemos ver no mesmo capítulo de João, que é o capítulo 4, a partir do verso 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A gente pode ver com isso que fazer a vontade de Deus alimenta a nossa alma, faz com que nós venhamos a ser nutridos com verdadeiro alimento espiritual. Muitos de nós recorremos a terapias cognitivas, medicamentos. Alguns até recorrem à hipnose, muita coisa assim, sabe? Recorrem à psicologia, à filosofia. Com isso eu não quero dizer jamais que isso não seja um conhecimento que nós devamos deixar de agregar na nossa vida, sabe? Porque são conhecimentos, cara, que com equilíbrio nós podemos sim buscar, mas jamais deixar isso na frente da palavra de Deus. Porque tudo que nós colocamos na frente da palavra de Deus é ilusão, é idolatria. E só nos levará ao erro, ao engano, à operação do erro. A palavra de Deus diz que caso o ser humano ele negligencie a palavra de Deus, Deus ele fará com que essa pessoa caia na operação do erro, porque ela quer ser enganada. Mas a partir do momento que essa pessoa ela se arrepender, Deus estenderá a mão a essa pessoa. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e angustiados, e eu vos darei descanso. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, entendam. João capítulo 4, versículo 32 diz: uma comida tenho para comer, que vós não sabeis. Então a gente pode entender que essa comida é a palavra de Deus, é os ensinamentos de Jesus, aquilo que ele nos disse, que nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha firme e não sobre a areia. Que aquele que negligencia as palavras de Jesus disse que compará-lo-á ao homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Veio as ondas do mar e os ventos deram contra aquela casa e ela caiu, porque não estava firme. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, considerá-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio as correntes do mar, veio os ventos,
e deram contra aquela casa, e ela permaneceu firme de pé, porque estava erguida sobre a rocha. Considere a palavra de Deus como seu guia, como a bússola da vida, que orienta você aonde você deve ir e aonde você não deve ir. Entenda e seja dependente de Deus em tudo, mais do que qualquer coisa. Peça a Ele discernimento que você deve excluir da sua vida e o que você deve agregar. Deus será com você. Eu tenho para deixar. Não se afastem das obras da carne. Entendam o que o nosso espírito é e o que a nossa carne é. Então, crucifiquem os vossos membros carnais. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, Colossenses 1, 2 e 3, Efésios 5, Provérbios capítulo 6. Inúmeras são as passagens. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10. Leiam e entendam que todas essas obras vos afastarão de Deus e matará o espírito de vocês. Em nome de Jesus Cristo é o que eu tenho para deixar. Amém.